Introdução. Dale Carnegie inicia o livro ressaltando que as habilidades interpessoais são fundamentais para o sucesso pessoal e profissional. Ele argumenta que, independentemente de quão inteligente, talentoso ou capacitado alguém possa ser, o diferencial está na capacidade de se relacionar bem com os outros. Carnegie enfatiza que fazer amigos e influenciar pessoas não se trata de manipulação, mas sim de entender e respeitar o outro, cultivando relações baseadas em respeito, empatia e apreciação sincera. Nas primeiras páginas, o autor apresenta casos reais e histórias que ilustram como atitudes simples podem transformar relações e abrir portas para oportunidades antes inimagináveis. Parte 1. Técnicas fundamentais em lidar com as pessoas. Nesta primeira parte, Carnegie propõe 3 princípios essenciais para interagir positivamente com as pessoas. 1. Não critique, não condene e não se queixe. Essência do princípio. Carnegie abre o livro destacando que críticas e condenações apenas criam resistência e ressentimento. Ao criticar, nós não estamos corrigindo comportamentos, mas ferindo o ego e a autoestima do outro. Ele conta histórias de figuras históricas e exemplos cotidianos para ilustrar como a crítica pode destruir relações e minar a confiança. O que se aprende? Em cada página dessa seção, o leitor é incentivado a se colocar no lugar do outro antes de emitir um julgamento. O autor explica que, ao invés de condenar, é melhor tentar entender as razões por trás do comportamento alheio. Essa mudança de perspectiva permite o desenvolvimento de empatia e abre espaço para diálogos construtivos. Exemplo prático. Carnegie conta a história de um chefe que transformou um ambiente de trabalho hostil ao substituir críticas constantes por orientações construtivas, gerando um clima de cooperação e respeito mútuo. Dê apreciação honesta e sincera. Essência do princípio. Este princípio reforça a importância do reconhecimento genuíno. Carnegie diferencia elogio sincero de bajulação vazia, enfatizando que o primeiro gera motivação e lealdade, enquanto a segunda pode ser percebida como interesseiro. O que se aprende? Ao longo dos capítulos, o autor ensina que reconhecer os esforços e qualidades dos outros é uma forma de construir relações sólidas. Ele detalha como elogios bem fundamentados e específicos podem transformar atitudes, inspirando as pessoas a se empenharem mais e se sentirem valorizadas. Exemplo prático. Uma das histórias relatadas envolve um vendedor que, ao receber um elogio sincero do seu supervisor, passou a melhorar seu desempenho e, consequentemente, suas vendas. Carnegie mostra que o reconhecimento pode ter um impacto profundo na autoconfiança e na disposição de colaborar. Terceiro, desperte um desejo ardente na outra pessoa. Essência do princípio. Aqui o autor destaca que, para influenciar alguém, é fundamental descobrir quais são os desejos e necessidades dessa pessoa e, então, conectar esses desejos aos seus objetivos. Em vez de impor ideias, é mais eficaz mostrar como elas podem ser benéficas para o outro. O que se aprende? Cada trecho dessa seção convida o leitor a repensar sua abordagem em conversas e negociações, enfatizando que a verdadeira influência vem quando a outra pessoa vê vantagens reais em adotar uma nova atitude ou ideia. Exemplo prático. Carnegie ilustra com uma história sobre um vendedor que, ao descobrir o que realmente motivava seu cliente, conseguiu apresentar um produto de forma que este atendesse exatamente aos desejos do comprador, resultando em uma venda bem-sucedida. Parte seguinte. 6 formas de fazer com que as pessoas gostem de você. A segunda parte do livro concentra-se em estratégias para criar simpatia e conquistar a amizade genuína das pessoas. São 6 princípios que, quando aplicados,
ajudam a estabelecer relações mais humanas e positivas. 1. Torne-se genuinamente interessado nas outras pessoas. Essência do princípio. Carnegie argumenta que o interesse verdadeiro pelos outros é o ponto de partida para qualquer relacionamento significativo. Ele sugere que, em vez de falar sempre sobre si mesmo, devemos demonstrar curiosidade e atenção para com as histórias, opiniões e sentimentos alheios. O que se aprende? A leitura revela que o simples ato de perguntar "Como vai sua família?" ou "Como você chegou a essa conclusão?" pode fazer com que a outra pessoa se sinta valorizada. O autor enfatiza a importância de ouvir com atenção e de mostrar empatia, algo que vai além de meras formalidades. Exemplo prático. Carnegie narra a experiência de um homem de negócios que, ao demonstrar interesse sincero pelos seus parceiros, conquistou amizades duradouras e abriu inúmeras portas em sua carreira. Segunda, sorria. Essência do princípio. Um sorriso genuíno é um dos gestos mais poderosos para estabelecer uma conexão positiva. Segundo Carnegie, ele é capaz de transmitir simpatia, acolhimento e abertura para novas relações. O que se aprende? Ao longo da explicação, o autor mostra que um sorriso 6. Faça a outra pessoa sentir-se importante e faça-o sinceramente. Essência do princípio. A valorização do outro é um dos pilares para conquistar amizades e influenciar pessoas. Carnegie ressalta que todos anseiam por se sentir importantes e que demonstrar esse sentimento de forma autêntica gera resultados positivos em qualquer relação. O que se aprende? A leitura desta seção enfatiza que elogios e reconhecimentos devem ser feitos com sinceridade. A prática de reconhecer as qualidades e conquistas do outro, sem segundas intenções, fortalece os vínculos e estimula a confiança mútua. Exemplo prático. Várias histórias são apresentadas ao longo do capítulo, incluindo casos de líderes que souberam inspirar suas equipes ao reconhecer individualmente os esforços de cada colaborador, gerando um ambiente de respeito e dedicação. Parte 3. Como conquistar as pessoas para que adotem o seu modo de pensar. Nesta seção, Carnegie se volta para a arte da persuasão e da argumentação. Ao invés de impor opiniões, o autor ensina técnicas para que a outra pessoa chegue, de maneira natural, à mesma conclusão ou aceite a sua proposta. São apresentados diversos princípios, entre os quais destacamos: 1. A única maneira de sair ganhando de uma discussão é evitá-la. Essência do princípio. Carnegie explica que discussões raramente levam a uma mudança de opinião. Na verdade, elas tendem a reforçar as convicções e a criar barreiras emocionais. Em vez de entrar em debates acalorados, o melhor caminho é evitar confrontos que possam levar à hostilidade. O que se aprende? Cada página desta parte enfatiza a importância de manter a calma e a racionalidade, mesmo diante de opiniões divergentes. Ao evitar discussões, você preserva o relacionamento e cria um ambiente propício para o diálogo construtivo. Exemplo prático. O livro relata como figuras públicas e líderes conseguiram transformar debates potencialmente explosivos em oportunidades de aprendizado, simplesmente por escolherem a diplomacia e o entendimento em vez da confrontação. 2. Mostre respeito pelas opiniões alheias. Nunca diga, você está errado. Essência do princípio. Criticar ou rotular a opinião do outro como errada pode levar a um fechamento imediato de diálogo. Carnegie orienta que, ao reconhecer e respeitar as ideias alheias, mesmo quando discordamos, abrimos espaço para uma conversa mais produtiva. O que se aprende? O autor reforça que, para persuadir alguém, é essencial mostrar que se tem consideração pelas convicções da outra pessoa. Essa abordagem respeitosa ajuda a reduzir a resistência e facilita a introdução de novos pontos de vista. Exemplo prático. Em uma série de anedotas, Carnegie ilustra como líderes que demonstraram abertura e respeito pelas opiniões divergentes
conseguiram mobilizar equipes e inspirar mudanças sem recorrer à imposição de suas ideias. 3. Se você estiver errado, reconheça rapidamente e com ênfase, essência do princípio. Admitir os próprios erros é um sinal de humildade e força de caráter. Carnegie defende que reconhecer as falhas de maneira sincera e imediata não só desarma possíveis críticas, mas também conquista o respeito do outro. O que se aprende? Ao longo dos exemplos, o autor mostra que a capacidade de admitir um erro gera empatia e demonstra que ninguém é infalível. Essa atitude pode, inclusive, transformar um potencial conflito em uma oportunidade de crescimento e aprendizado mútuo. Exemplo prático. Uma história marcante é a de um líder que, ao admitir um erro cometido em público, ganhou a confiança e a lealdade de sua equipe, demonstrando que a honestidade é a base de relacionamentos duradouros. 4. Comece de forma amigável. Essência do princípio. A abordagem inicial de qualquer conversa ou negociação deve ser feita com cordialidade. Carnegie explica que um início amigável prepara o terreno para uma comunicação aberta e eficaz, evitando que o interlocutor se coloque na defensiva. O que se aprende? O autor demonstra que gestos simples, como um cumprimento caloroso ou um comentário positivo, podem transformar a atmosfera de um encontro, facilitando a aceitação de ideias e propostas subsequentes. Exemplo prático. Diversos relatos no livro mostram como empresários e diplomatas alcançaram resultados positivos ao iniciar suas interações com gentileza, conquistando aliados e criando uma rede de colaboração sólida. 5. Faça com que a outra pessoa diga sim, sim, imediatamente. Essência do princípio. Carnegie ensina que, ao conseguir que o interlocutor concorde com pequenas afirmações no início da conversa, você cria um ambiente mental propício à concordância. Esse efeito sim prepara a pessoa para aceitar ideias maiores posteriormente. O que se aprende? A técnica consiste em conduzir a conversa de maneira que o outro vá respondendo afirmativamente a pontos simples e inquestionáveis, o que facilita a aceitação de argumentos mais complexos. Essa estratégia é amplamente utilizada em vendas e negociações.